Esse é o Entre Falas, o seu videocast sobre cultura e história de Roraima. Oi, gente, meu nome é Ismeri, tenho 16 anos. Sejam bem-vindos ao videocast Entre Falas, uma iniciativa dos estudantes do 9º ano da Escola Estadual Professora Maria das Neves Resende, no bairro Asa Franca, em Boa Vista, Roraima. Olá, eu sou a Najib, tenho 16 anos, e esse é um projeto idealizado pelo nosso professor de História, Luiz Moraes, onde conversamos sobre a história e cultura de Roraima, com personalidades aqui do nosso estado. O tema do programa de hoje é a importância das migrações para a formação do estado de Roraima, um assunto que nos interessa muito, já que grande parte dos estudantes da nossa turma são imigrantes ou possuem imigrantes na família. Para conversar com a gente sobre o tema, recebemos duas convidadas muito especiais. A jornalista e professora universitária Noara Gamboa, pesquisadora ligada aos projetos Somos Imigrantes e Estudo sobre Fronteiras da Universidade Federal de Roraima, migrante venezuelana, vivendo em Boa Vista há 5 anos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Também está com a gente hoje a jornalista, professora universitária Vângela Moraes, que também atua no grupo de estudos sobre a fronteira, além de coordenar o projeto Somos Migrantes. Ela, que é imigrante cearense e vive em Boa Vista há 31 anos, seja muito bem-vinda ao Entre Falas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e falar com vocês e com o público do Entre Falas. Para começar a nossa conversa, contem pra gente um pouco sobre as suas trajetórias, seus trabalhos atuais e a relação de vocês como mulheres migrantes aqui em Roraima. Bom, eu posso começar porque a minha trajetória é para falar de uma migração interna, né? De pessoas que no Brasil saem dos seus estados e vêm para Roraima. Então, essas pessoas, esse processo migratório, ele é muito presente na história desse estado. E eu cheguei aqui no dia 18 de março de 1994. E aí eu fico me perguntando por que essa data eu lembro tão bem. Porque eu não sou uma pessoa muito lembrada, né, com uma memória muito boa. Mas é sinal de que essa chegada ela foi muito marcante na minha vida e, como eu imagino, ter sido muito marcante na vida de qualquer pessoa que deixa o seu lugar de origem e recomeça a vida em outro lugar. Então, aqui eu tive uma oportunidade de recomeçar a minha vida por uma perspectiva afetiva, né? E simultaneamente eu também recomecei a minha vida profissional, que eu cheguei ainda bastante jovem, e tem sido uma experiência muito forte, muito importante, ser uma representação da migração nordestina em Roraima. Eu só divido com vocês uma curiosidade, porque nesse processo de deslocamento a gente sente às vezes muita solidão. E naquele período a gente não tinha como pesquisar num Google da vida, né? Eu sabia muito pouco do lugar para onde eu viria. E eu achava assim que a primeira pessoa cearense, que é do meu estado, que eu encontrasse, eu levaria para casa para conversar, para partilhar minha saudade, para ajudar a transitar naqueles primeiros momentos da vida. E aí foi interessante porque no primeiro passeio que eu fiz no centro da cidade, eu comecei a identificar muitos sinais anteriores dessa migração interna de pessoas também vindas do Ceará. E aí eu olhava para a fachada das lojas e tinha Shopping Fortaleza, né? Casa Iracema. E aí eu comecei a me dar conta, assim, de que eu estava chegando num lugar que já tinha participado de muitas outras ondas migratórias. Cheguei para atuar na universidade também, a Universidade Federal de Roraima, muito formada nesse processo de migração interna de vários estados, especialmente naquele começo do Nordeste. Mas eu digo para vocês, eu acho que isso pode fazer uma ponte para a fala da professora Nora, que é migrante venezuelana, que eu me senti migrante nos primeiros anos e depois isso foi se dissolvendo. E eu vim novamente me sentir migrante com o processo migratório transnacional da Venezuela. No meu caso,
Eu cheguei a Roraima em 2020, mas já eu sou uma transmigrante há muito tempo. Na primeira vez que eu cheguei no Brasil, foi no ano 1996, lembro a data, foi 3 de março, também lembro mesmo. Foi a primeira vez que eu fui a um país diferente ao meu. E fui estudar na universidade. Então, a vida foi bem diferente. Eu cheguei na universidade, morava ao lado, estudava. Era uma vida... Pela primeira vez eu fui estudante, porque eu sempre trabalhei, estudei à noite, enfim. Por isso eu falo que eu sou transmigrante. Eu voltei na Venezuela, depois de muitos anos aqui em Brasil. Estive 8, 9 anos, depois voltei na Venezuela. E em 2020 vim já com um vínculo com a Universidade de Roraima. Por quê? Porque eu sou professora universitária da Universidade Nacional Experimental Simão Rodrigues. E a universidade tinha um convênio com a Universidade de Roraima, que eu conhecia desde há 20 anos atrás. Eu conheci a universidade desde que eu passei por aqui em 2004. Já conheci a universidade. Em 2004 estava recém, não tinha... Enfim, eu passei, conheci a cidade, basicamente, não nem sequer a universidade, conheci a cidade em 2004, voltei de novo. Cada 2 anos eu vinha para Roraima. Por quê? Porque eu tinha permanência, e para não perder a permanência, você não pode ficar no país, fora do país mais de 2 anos sem carimbar o passaporte. Então, cada 2 anos eu vinha a visitar Roraima. Ficava 5 ou 6 dias e voltava. Em 2020 vim já com uma ideia diferente, como pesquisadora, como docente, mas eu só vim por 15 dias. Já estou aqui há 5 anos, fiz com a pandemia e fiquei, mas sigo tendo esse vínculo entre a Universidade Simão Rodrigues e a Universidade de Roraima, onde fui muito bem recebida pela Ângela, pelo grupo de pesquisa J-Front, onde eu também participo, e evidentemente por meu vínculo com Somos Migrantes, esse projeto de pesquisa que de alguma outra forma vem a dar resposta e vem a vincular com outras pessoas que estão trabalhando no tema da migração. Desde então eu estou trabalhando com migração e mulheres, basicamente. Já estive vinculada a um projeto junto com Somos Migrantes, de mulheres migrantes, saúde mental e bem viver, que foi com a Universidade junto com a Universidade Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, a Fiocruz de Rio de Janeiro, onde a gente conheceu, conversou e toda essa com muitas mulheres de muitas zonas que moram aqui em Boa Vista. Foi realmente bem diferente isso de ser migrante pesquisando junto com migrante, porque foi uma relação muito próxima, que deu relações de amizade, que deu relações de outras coisas, de conviver, até chegar nesse momento, tanto como pesquisadora, como professora do curso de comunicação, do GPG-SOS também. Neste momento eu participo em Voz Migrante, que é um movimento basicamente de migrantes que se juntam para procurar autonomia e bem viver. Então, essa relação da universidade Somos Migrantes, o que a gente vem fazendo aqui, os estudos, as pesquisas, levam a quê? A conhecer, a se organizar, a se motivar e a procurar caminhos da autonomia mesmo migrante. Então, nesse momento estamos trabalhando, seguimos trabalhando Somos Migrantes nesse sentido, de procurar apoiar, de procurar organizar mulheres, sobretudo eu trabalho com mulheres, que vão chegando, que vão procurando novas vidas, novos caminhos e que precisam em algum momento de orientação, de vínculo dele. E para isso também estamos aqui. Tá, muito obrigada. Agora vamos para outro. Durante a nossa preparação para o episódio de hoje, aprendemos que as migrações são um fato crucial para o desenvolvimento de Roraima ao longo da história e que cada migração tem seu próprio contexto. Quais as principais diferenças e semelhanças entre as ondas migratórias do nosso estado? Vamos começar então pelas diferenças, né? Eu acho que a gente já, no comecinho aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, a gente já sentiu uma diferença que dificilmente as pessoas fazem mesmo essa distinção. Como o tema da migração venezuelana está sendo muito forte, muito pautado, né?
Geralmente, quando a gente fala em migração, a gente já pensa na migração de um país para outro, ou seja, do Brasil como destino e de Roraima como a porta de acesso. Então, a primeira diferença é a gente sempre pensar que tem migrações entre nações, que a gente chama de transnacional, que é o caso da Venezuela para o Brasil, mas também tem migrações históricas dentro do nosso próprio país, que é o que a gente chama de migrações internas, né? Que foi um processo que ajudou muito a constituir esse Estado. Então, essa é uma das diferenças. Eu acho que uma outra norma, a Nora pode nos ajudar nisso, é a diferença da gente se deslocar por vontade própria, de forma voluntária, e a gente se deslocar e migrar de forma mais forçada por uma série de situações, né? Então, assim, fica mais claro que a migração da Venezuela para o Brasil se caracteriza mais por esse processo de uma migração involuntária, muito demandada por condições que se estabeleceram na própria Venezuela e num sistema mundo de um modo geral, e as migrações internas, no meu caso especificamente, foi uma migração voluntária, mas a gente também tem um processo de migração interno que é empurrado por uma série de condições também, né? Por buscar melhores condições de vida, por não estar sendo mais assegurado alguns direitos elementares na sua própria existência, que você vai atrás para tentar corrigir. Então, acho que essas duas situações são as diferenças, e assim, eu acho que as semelhanças, a gente compartilha muito, né, dessa questão da semelhança, porque apesar de toda a trajetória migratória ser diferenciada, né, a gente chega num lugar novo, a gente chega num lugar com a necessidade de aprender a coisas novas, né, do próprio lugar. No meu caso, não teve a diferença de idioma, pode ter a de sotaque, mas no caso da migração transnacional, a diferença de idioma é um marcador importante para a gente pensar como a gente sente também a necessidade de reconstruir-se num lugar. Eu acho que uma semelhança é essa, a gente chega com as nossas memórias e a gente precisa também se reconstituir como sujeito, como pessoa, como relações sociais, que você passa a alimentar dali em diante, né? Então, é um processo que tem sempre um processo embutido de não sei se sofrimento a gente pode usar, mas de necessidade de se adaptar a uma nova realidade, de resiliência, né? E essa situação de sofrimento, ela vai ficando mais marcada para alguns grupos do que para outros, né? Então, eu vou pegar essa fala da Ângela e vou falar que migração implica uma mudança radical muitas vezes, e no caso da Venezuela, qual é a maior dificuldade? A língua. A gente fala espanhol, a gente não fala português. Então, quando você chega aqui, eu cheguei com uma base. A primeira vez que cheguei não entendia nada. Você já tem uma base de anos. Mas quem está chegando nesse momento, nos últimos anos, chega aqui sem ter ideia do que é o Brasil. A gente não tem ideia, nem culturalmente, nem na língua, nem costumes. A gente não conhecia, de fato, a realidade de Roraima. O que acontece? Venezuela não é um país de migração de migrantes. Normalmente, venezuelanos não migram, não estão acostumados a isso. Devido à situação econômica e política que tem o país, com um bloqueio que já vai ter, basicamente, já vai ter quase 10 anos bloqueada, mais de 900 medidas coercitivas contra o país. Isso está afetando quem? A população mais pobre, a população que tem menos recursos, a população que não está vinculada, não tem nada a ver com vínculo político, não. Tem a ver com uma situação do país
que leva a quê? A perda de emprego, a perda de poder aquisitivo, a perda o pessoal já não tem como comer, o pessoal já não tem como se deslocar de um lugar a outro por problemas com gasolina. O pessoal, começa a pensar que você não permite um país que tem basicamente 95% dos ingressos só petróleo e que ele não consiga em um momento determinado nem produzir, nem exportar, nem comprar nada. E que toda a comida que a gente comia era de fora, tudo que a gente percebia, tudo era de fora. Em um momento dado fecham tudo e você não consegue fazer nada. O pessoal que vai procurar uma nova realidade, uma forma de viver e de comer. No caso da Venezuela e no caso de Roraima, quem é o pessoal que migra por aqui? É o pessoal do nordeste do país. É o pessoal de Bolívar, de Anzoátegui, de Monagas, basicamente, que vem, que mora desse lado do país, que na fronteira mais próxima a esta. Então, é a fronteira que permite viajar por terra, é a fronteira que você não precisa de ter muito dinheiro para viajar, você vai até de carona e chega na fronteira. Mas quando chega aqui, tem uma realidade que a gente não estava esperando. Qual é essa realidade? Você não sabe falar português, sua experiência laboral não é reconhecida, seus títulos e estudos não são reconhecidos no Estado. Então, qual é a dificuldade? Você tem que começar de novo tudo como que se nunca tivesse vivido antes em um lugar. Então, você não tem essa experiência laboral que já tinha. Não, eu sou contadora, eu sou advogada, mas quando você chega aqui já não tem título. Então, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou me adaptar a uma realidade, sobretudo as mulheres que têm meninos e que precisam trabalhar para viver, se eu não consigo trabalho se não sou de diária limpando? Então, essa realidade é mais difícil que enfrenta a migração neste momento. A realidade é de conseguir um emprego, um trabalho, uma autonomia que permita começar, que permita aportar tudo o que eles conhecem, tudo o que trazem para esta região, porque não são 2 migrantes, são 80.000 pessoas que estão em Roraima, que precisam mesmo viver, trabalhar, comer e que trouxeram neste momento um desenvolvimento para a cidade. Eles trouxeram, e com eles, tudo que traz um migrante consigo, sua cultura, sua realidade, seus costumes. Então, é difícil, que temos que se enfrentar, sim, mas para isso é só trabalhando juntos, só se conhecendo, só convivendo, só apoiando-se um aos outros que a gente consiga começar de novo, por falar de alguma forma. Outra coisa que aprendemos é que as migrações são uma parte muito importante da formação cultural de Roraima, através dos sotaques e da comida e das expressões artísticas. Fale um pouco sobre como as culturas de seus lugares de origem impactaram a cultura roraimense. É muito interessante a gente pensar nessas contribuições, porque elas são o encontro, né? A gente já tem um estado predominantemente assim de uma fundação a partir dos povos indígenas, dos povos originários. E assim, o que a gente pode ver é que em várias ondas de migração interna, né, de outros estados do Brasil, tem sempre um rastro de contribuição muito interessante. Do ponto de vista do Nordeste, da região que eu falo, da representação da migração pelo Ceará, como a gente estava conversando lá no começo, né, do podcast, a contribuição na parte comercial é muito forte, segue sendo muito forte, né, dos cearenses, mas a gente também tem contribuição na diversidade dos sabores, né, na parte da culinária. Nós também estávamos conversando nos bastidores sobre as diferentes formas de utilização do milho como base na comida, o cuscuz. A gente tem uma contribuição muito rica no campo também das músicas, dos ritmos, das festas juninas, né? Que lembra também muito esse pertencimento anterior que eu já tinha a partir do Nordeste. Então, assim, isso tudo vai fazendo com que em algum momento a gente crie uma zona também de encontros culturais e de confortos de memórias, né? Porque a gente encontra também
vamos dizer, um pedaço do nosso estado de origem nessas manifestações que vão sendo cruzadas aqui em Roraima? Bom, sí, falando de culinária, falando de cultura, todo migrante leva consigo que uma mochila com suas costumes, sua música, suas tradições. Essa vem com a migração, essa é uma mala a mais. Então, quando você chega aqui, e nesse momento em Roraima, depois de tantos anos já de migração que está chegando aqui, em todas as ruas tem Harina Pan, por exemplo. Em todas as ruas tem música da Venezuela. E música até de Colômbia, porque é interessante, nessa migração, no caso da música, aqui se está escutando vallenato, que é uma música colombiana que foi levada para a Venezuela pela migração colombiana e que chegou aqui a Roraima com os venezuelanos. Então, tem o vallenato, tem o reggaeton, tem a salsa, tem o merengue, enfim, essa música você escuta nas ruas aqui. Agora, eu falo, em Roraima se fala espanhol, porque você vai caminhando no supermercado, nas lojas, são muitas pessoas que falam espanhol, então você vai levando isso. Mas na comida, quizás é onde você consegue ver maior quantidade de pessoas, esse intercâmbio cultural. Todo mundo gosta de arepa. Arepa como um pão de milho, para quem não conhece, mas quando a gente oferece isso para as pessoas de Roraima, elas a primeira vez olham assim como, mas depois pedem, eu gostaria de comer. Já vem Natal, Natal tem a própria comida de Natal, então tem o pão de jamón, que chamamos em espanhol, que é o pão de presunto, que é próprio da data de Natal. O que acontece? As pessoas de aqui já estão começando a solicitar, você vai fazer pão em Natal, certo? Então, esse intercâmbio, sobretudo das comidas, é interessante. Por quê? Porque agora eu como farinha, que na Venezuela não tem, mas eu gosto muito. Então, você vai misturando, você vai intercambiando, você vai se apropriando das coisas próprias daqui da cidade, mas você também vai colocando o seu saber, a sua cultura, as suas tradições aqui. Então, esse intercâmbio é inevitável, é intercultural, é importante mesmo. Ficamos curiosos para saber o que vocês mais gostam aqui de Roraima. Eu gosto, assim, de me sentir moradora da região amazônica, né? Isso também tem uma ligação com uma história dos meus antepassados que estiveram aqui no final do século XIX, no ciclo da borracha, e depois de tanto tempo eu volto a migrar para essa região. E gosto especialmente da possibilidade de conviver com essa pluralidade cultural que o estado de Roraima apresenta, pela constituição da sua gente, né, como povos indígenas, povos migrantes internos, povos migrantes transnacionais. Isso tem ajudado a fazer com que a gente tenha uma possibilidade aberta de crescimento, de aprendizagem, de trocas culturais muito ricas. Então, muito apreço, e apreço pela qualidade de vida que tenho conseguido nos últimos 30 anos aqui. Eu gosto da tranquilidade que tem Boa Vista com relação a outras cidades grandes onde eu sempre morei. Você vive um pouco mais tranquilo, mas gosto muito dos parques. Eu gosto muito do Parque Anaguá, aqui em Boa Vista, do Parque do Mirante, da praia de Rio do Caçaria, que é o melhor que tem. Mas fora da própria cidade de Boa Vista, gosto muito da zona do Iramutá, das montanhas. Isso é uma beleza que não tem outra, não tem como comparar. É muito bonito, muito. As zonas indígenas que oferecem uma realidade tão diferente à nossa, que viveu sempre em cidade. Então, já conheço toda essa zona de Pacaraima rural, de Uiramutá, de Normandia, onde estão essas comunidades indígenas e com as que estou compartilhando normalmente nas escolas. E essa é uma realidade tão diferente que leva você a ver que a vida pode ser de outra forma, que a vida pode ser mais relacionada com a natureza. E isso, quizás, é o que eu mais gosto deste estado mesmo. Sabe, Nora, e as nossas entrevistadoras, né, elas também são migrantes, estão aqui em Roraima. A gente queria voltar essa pergunta para vocês. E vocês, o que vocês mais gostam aqui
de Roraima? Bom, daqui da Roraima eu gosto muito de muitas coisas, tá? Gosto muito da cultura daqui. Eu gosto da comida, dos lugares, porque tem muito lugar, muita paisagem muito bonita daqui de Roraima. Tem muitas coisas demais legal. Da cultura, das paisagens, da comida, das pessoas. Gosto muito. A minha única dificuldade aqui foi o idioma e o que não gosto muito é o calor, mas eu gosto de tudo. Bom, eu gosto também da cultura, tem diversas comidas. Eu gosto da farinha, do açaí, do buriti. Muitas frutas assim que eu gosto, que eu não tinha provado aqui. Cheguei, experimentei aqui em Roraima e gostei. Também tem as paisagens e as praias. Tem também as praças, os parques, como nossa professora falou. Tem um monte de coisa também, que aqui em Roraima temos mais oportunidades para trabalho, estudo, fazer prova do Enem, tudo isso. E isso que eu gosto de Roraima, tem muita coisa aqui legal. Professora Nora, professora Vângela, muito obrigada pela participação do nosso videocast. Foi um prazer aprender com vocês. Qual a mensagem de despedida que vocês deixam para quem está assistindo? Eu fiquei muito feliz de participar pelo tema e também pela iniciativa de vocês no momento da vida escolar, trazendo para a realidade, dentro da escola, uma forma tão inovadora de aprender sobre um assunto tão importante, né? Que é um aprendizado a partir de trocas, de experiências, de relatos como o nosso que a gente fez aqui sobre migração. Então, assim, eu deixo o meu recado de alegria de ter participado e cumprimento também todos os que assistem e que possam dar seguimento a esse projeto tão bonito. Bom, eu parabenizo este espaço, porque é um espaço que permite que troca, dar a conhecer o que a gente vem fazendo, dar a conhecer o que é a migração mesma. E que esse migrante que chega aqui em Roraima chega para compartilhar, chega para intercambiar, chega para procurar uma nova vida, e o que procura é autonomia, o que procura é trabalho, o que procura é esse compartilhar e tentar que esta cidade cresça junto com ele. Então, muito obrigada mesmo por o convite, porque espaços como este são muito importantes para dar a conhecer a realidade do que estamos vivendo aqui na cidade e em Roraima em geral. Muito obrigada a vocês também, professora Nora e professora Vângela. Bom, para toda a nossa equipe, principalmente para nós que também somos imigrantes, foi muito legal aprender ainda mais sobre essas migrações aqui de Roraima. Te parece, Mary? Sim, Najib. Inclusive, é um assunto muito importante, é muito interessante. Foi muito legal estar aqui com vocês. Muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos en este video que Gracias por invitar-nos. E se você gostou do nosso programa, envia para quem você acha que vai gostar também. Ajuda a gente a espalhar esse conteúdo que fizemos com muito carinho e dedicação. O videocast Entre Falas é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Roraima. Segue nosso canal e nosso perfil nas redes sociais para saber mais sobre essa iniciativa. Até a próxima! Tchau! Olá.